Vamos orar mais uma vez? Vou pedir agora para que o Senhor fale conosco. Amém. Senhor, nós queremos que o Senhor nos traga luz na sua palavra. Sim, Senhor querido, queremos a tua unção sobre as Escrituras. Amém. Sobre nossos corações. Sim. Senhor, para entendermos as Escrituras. Verdade. Senhor, para recebermos pelo ministrar da palavra. Sim. Falar do Espírito em nossos corações. Sim. Querido Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa o meu falar. Abençoa, Senhor. Abençoa o ouvir dos irmãos. Sim. Possamos interagir contigo, querido Espírito Santo. Sim. Seja pelo falar, seja pelo ouvir. Possamos interagir contigo Sim. de maneira maravilhosa. Amém. De maneira que o que queres falar Sim. seja posto em realidade Amém. nos nossos corações. Sim, Senhor. Faça isso, nós te rogamos. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Bom, irmãos, quando eu tenho compartilhado, eu tenho falado com os irmãos a respeito dos assuntos do Evangelho de Marcos. Então, vamos avançar para um assunto aqui. Vamos abrir no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Que fala da tentação de Jesus. Diz assim, versículo 12 e 13. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Oh, Senhor, traga-nos luz nessa palavra. Então, irmãos, o Evangelho de Marcos, ele é bastante sucinto. Ele é o mais curto dos 4 evangelhos. Ele tem 16 capítulos. E praticamente ele aborda os assuntos de Mateus, de Lucas, mais do de Mateus. E apresenta de uma maneira mais sucinta, mais simples, mas com particularidades muito importantes. E aqui está falando do episódio da tentação de Jesus. Jesus está no início do seu ministério. Aos 30 anos de idade, homem já maduro, ele se apresenta a João Batista e ele é batizado por João Batista. E depois, logo depois do batismo, em que ele foi batizado nas águas e que foi também batizado no Espírito Santo, isso temos que levar grandemente em conta isso. O Senhor não recebeu apenas o batismo nas águas, mas ele recebeu o batismo no Espírito Santo. E logo em seguida o próprio Espírito o impele para o deserto. Se nós olharmos aqui no texto, no versículo 9, 10 e 11 diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então houve o batismo nas águas e houve o Jesus ser batizado no Espírito Santo. Esse é um ponto muito importante. E em seguida o Pai se manifestou dos céus dizendo: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então olha que precioso, irmão. Nós temos aqui a Trindade completa. Deus único, apresentado em suas 3 pessoas. Nós não temos 3 deuses, isso seria politeísmo. Mas nós temos um único Deus, o único Deus, Criador
céus e da terra e nosso, e de todas as coisas. Mas esse Deus, de uma maneira misteriosa, ele se apresenta em três pessoas, distintas entre si, mas essencialmente da mesma natureza e essencialmente cooperativos. Então eles têm a mesma natureza, de maneira que essas três pessoas são divinas, são eternas e merecem adoração: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles têm um único propósito, e eles trabalham e interagem de uma maneira tão harmoniosa e perfeita, que essas três pessoas estão plenamente envolvidas com um único trabalho, com um único propósito. Então, ora nós vemos evidência da pessoa do Pai, mas o Filho está ali e o Espírito Santo está ali. Em outra situação, nós vemos a evidência do Filho, como nos Evangelhos. A evidência está sobre a pessoa do Filho, mas ele está agindo no poder do Espírito Santo e na comunhão com o Pai. Então o Pai está ali, o Espírito está ali. O que nós vemos aqui nos Evangelhos é a pessoa de Jesus. Mas esses três trabalham de maneira integrada, cooperativa, e eles não se separam. O que nós temos é, a cada momento, a evidência de um. E desde que o Senhor subiu aos céus, retornou ao Pai, Ele nos deixou o Espírito Santo. Então a pessoa em evidência hoje é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo nós não vemos. Por isso que o justo viverá por fé. E por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a nossa relação com o Espírito Santo, como invisível, tem que ser fora da razão, fora da emoção, tem que ser uma relação de fé. Como cristãos, o que nós temos a nosso favor hoje, de uma maneira direta, é a ação do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que ministra em nós o amor do Pai e toda a graça do Filho. De maneira que, se nós não tivermos fé na presença do Espírito Santo, o amor do Pai e a graça do Filho praticamente se anulam para nós. Então o justo vive por fé, porque aquele que de Deus está conosco é o Espírito Santo. E Espírito nós não vemos, mas podemos interagir perfeitamente com Ele. É como o ar, irmãos. O ar puro você não vê. Se você vê o ar, está poluído, tem fumaça, tem poluição aí. Mas um ar puro você não vê. Mas você interage tão bem com ele, né? Você o respira, ele entra em você, vem aos seus pulmões, dos seus pulmões aquele oxigênio se distribui por todas as células, isso nos mantém vivos, ativos. Esse vento, ele sobre nós, ele sopra, ele bate. Eu sinto o vento, eu sinto o ar, eu sinto o sopro. O Espírito Santo é assim. Nós não vemos nada. Ele é como o ar. E por incrível que pareça, no português não é assim, mas no hebraico e no grego, a mesma palavra para ar, vento, sopro, é a palavra espírito. Em hebraico é ruach, e em grego é pneuma. Então eu digo assim, se fosse em português, se nós tivéssemos uma palavra só, eu diria assim, isso seria até difícil explicar como, mas eu diria assim, vamos considerar a palavra espírito, mas para se referir a vento. Se fosse em português, né, André? Seria assim, puxa, está espiritando tanto, e eu estou dizendo, está ventando tanto. Eu vou dar um sopro,
ou eu vou dar uma espiritada. Se fosse em português, tá? Mas em português tem uma palavra para vento, outra para sopro, outra para espírito. Mas no hebraico e no grego não é assim. A mesma palavra para ar, sopro, vento é a mesma palavra para espírito. Não é impressionante isso? Então, vento, ar, sopro é uma bela ilustração de como age o espírito. Assim como o ar está para nós, quanto à nossa estrutura física, o Espírito do Senhor está para nós, para a nossa estrutura, na verdade total, mas principalmente psíquica. O Espírito Santo é aquele que quer encher a nossa alma, interagir interiormente conosco, até mesmo tomando conta da nossa alma e nos enchendo de toda a realidade de Cristo. Não é? E é daí que vem paz, alegria, tranquilidade, sensação de vitória, como esse hino que a gente cantou. Ainda que as coisas não caminhem bem, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém. O Senhor é a minha força, que me faz andar. Nessa música a gente canta vitoriosamente, mas a palavra não é vitoriosamente, a palavra é altaneiramente. Me faz andar nos lugares altos. Isso nos coloca em uma posição de superioridade a tudo que se passa nessa terra. É muito mais do que vitoriosamente. A questão aqui é de superioridade. Né? E assim, irmãos, o Espírito quer interagir com o nosso ser. E isso procede de fé. E o Senhor Jesus aqui, então, ele foi batizado nas águas para cumprir a justiça de Deus. E em seguida ele é batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque a Trindade age em perfeita sincronia. Então, em tudo que Jesus vai fazer e falar, ele está na comunhão do Pai e no poder do Espírito Santo. Bom, irmãos, o versículo 12 diz que esse Espírito, assim que foi colocado na vida dele, como esse batismo de poder, porque o Espírito Santo, na verdade, já estava na vida dele, nem poderia ser diferente, porque o Senhor foi concebido pelo Espírito Santo, mas agora ele vai começar o ministério, ele vai entrar para o trabalho espiritual, porque até então o que ele era? Era o irmão mais velho, cuidando da sua casa, porque pelo que parece José já tinha falecido, ele era o irmão mais velho, cuidando da sua casa, trabalhando como carpinteiro. Agora ele aparece ao mundo como aquele que vai fazer com o homem a nova aliança, como o Cristo. Então ele é empoderado no poder do Espírito Santo, assim como Deus quer fazer com cada um de nós. E esse Espírito o impele para o deserto, antes de começar qualquer obra, antes de Jesus começar a dizer alguma coisa e realizar algum milagre, expulsar demônios, antes que Jesus comece qualquer tipo de ação que vai ser própria do seu ministério, ele vai levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E dali então ele sai daqueles 40 dias e começa o seu ministério glorioso. Então, irmãos, vamos considerar aqui por que Jesus precisou primeiro ser tentado. Vamos considerar isso à luz da nossa própria experiência. Porque Jesus foi tentado e nós também somos tentados. E o Senhor nos ensinou até orarmos: não nos deixe cair na tentação. Então, Jesus foi tentado, nós somos tentados. Por sinal, não há nada
que Jesus queira de nós que Ele mesmo já não tenha primeiro vivido e praticado. Tudo que o Senhor requer de nós, Ele mesmo, como aquele que vai à frente, que abre o caminho, Ele mesmo experimentou. Nós experimentamos a tentação e podemos fracassar. Jesus experimentou a tentação, mas nunca fracassou. Mas Ele foi submetido à mesma pressão, ao mesmo tipo de pressão. Então, como Deus não é tentado. Nós vamos ver lá em Tiago, Deus está acima da tentação. A tentação é para as criaturas. O Criador não é tentado. Puxa, Deus está tão tentado a pecar. Isso não existe, irmãos. Absolutamente não existe. Então, Jesus, como Filho de Deus, Ele nem pode ser tentado. Não existe essa possibilidade. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. E não há possibilidade alguma também de que Ele caia em trevas. Não existe essa possibilidade de um Deus que tropeça. Não existe. Graças a Deus. Pelo contrário, a palavra fala que o Senhor é eterno e não muda jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece eternamente. Ele também não envelhece, Ele é sempre novo, perfeito, exuberante em toda a sua beleza, imutavelmente. Mas, quando o Filho de Deus se faz filho do homem, ele tem de experimentar as coisas do homem. E o homem desde o início foi tentado, desde o Éden foi tentado. E o homem se tornou pecador por quê? Porque caiu na tentação. O homem, mais especificamente, em primeiro lugar, a mulher. Mas Paulo fala, diz que por um homem entrou o pecado. Então foi a mulher a primeira, mas Paulo põe a culpa em Adão, porque ele não liderou bem a sua mulher. Você não tem que ser pegado. E o pecado entrou no mundo. E o Senhor em tudo foi tentado, mas sem pecado. Onde é que está isso? Vamos abrir? Hebreus capítulo 4. Você perguntou, eu sabia a resposta. Hebreus capítulo 4. No final do capítulo 4. Diz assim, versículo 14, 15, 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote, ou seja, um mediador entre nós e o Pai, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando o Senhor nos submete a tentações, é porque Ele já foi à frente e já venceu nesse quesito. Isso não quer dizer que nós vamos vencer absolutamente em tudo. Não, nós vamos ser tentados e vamos cair em tentação várias vezes. Mas Jesus, por ter experimentado a fraqueza humana e não tendo sido pecado, e não tendo cometido pecado, porque era Deus, mas experimentou como homem as pressões das tentações, todo tipo. Você fala, mas será que Jesus foi tentado nisso? Foi, porque se eu sou, Ele foi. A nossa
Semelhança. Sabe aquelas coisas infames que você nem conta para ninguém, que te passa pela cabeça, que você tem vontade de fazer? Tão vergonhoso que você não conta para ninguém. E fica até com medo de que as pessoas possam ver o que você está pensando. Jesus foi também. Por quê? Porque se eu fui, ele foi. Como é que eu sei? Porque a palavra diz, a nossa semelhança. E como é que ele venceu? Capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele sofreu nas tentações, irmãos. Sofreu para resistir o diabo. Sofreu por não querer pecar, mas sentindo que havia uma fraqueza em si, que o inclinava talvez ao pecado. E ele estava ali angustiado, então ele oferecia forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Quem o podia livrar da morte? O Pai. E quem estava da parte do Pai para fortalecê-lo? Olha que maravilha, irmãos. Como que a Trindade age. Não é perfeito? Em tudo a gente vê a Trindade, Deus triuno, trabalhando dessa forma cooperativa, harmoniosa, perfeita, de um único propósito e meta. Versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. 8, 9. Tendo sido aperfeiçoado, quer dizer, ele foi tentado a nossa semelhança, e ele ofereceu nesse momento forte clamor, com lágrimas, orações e súplicas, e foi ouvido por causa da sua piedade. O que é ser piedoso? Ser piedoso significa guardar a santidade de Deus, é só isso. E que é uma pessoa piedosa? É aquela pessoa que quer andar segundo Deus, que quer andar no caráter de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, sem pecado, inclinados a Deus. Não é verdade? O pecado entrou, mas eu não me conformo com o pecado. Eu quero aquela forma antiga, mas agora eu estou submetido a essa fraqueza da minha carne, mas eu não me conformo com isso. Então eu resisto ao pecado e clamo ao Senhor. Isso é ser piedoso. Então viver piedoso é o viver de alguém que não quer pecar. Sim. É de alguém que quer agradar a Deus e ser segundo Deus. E ele foi ouvido por causa da sua piedade. Nós também somos assim. A diferença é que ele não peca e nós pecamos. Mas nós nos lavamos no sangue do Senhor e falamos: Senhor, eu não quero mais pecar nisso. E tem alguns pecados que saem mais facilmente e outros saem dificilmente. Mas aquele que é piedoso não para de clamar até ver a vitória do Senhor no seu viver. Amém. Então esse é o nosso Senhor, que foi tentado para ser aperfeiçoado, e sem pecado ele se tornou um sacrifício perfeito para nós. Ele é o autor da nossa salvação, que é eterna. Amém. Vamos ver uma outra passagem importante que está em Tiago.
Versículo 13. Ninguém ao ser tentado, diga, Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tá, mas vamos ficar só com o versículo 13. Não diga, sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado, eu já falei sobre isso, porque Ele é Deus. Não existe de Deus ter uma caída, não existe. Deus não pode ser tentado. E Ele também não tenta ninguém. Ninguém diga, sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Tem uma figura na Bíblia que é chamada de o tentador. E quem é que encarna a figura do tentador? É tudo que é maligno, encabeçado por Satanás, mas os demônios, aos seus bilhões, estão aí para tentar os homens, não é? Sem levar em conta essa cobiça, esse pecado que habita em mim. Então, Deus não tenta. Há um que é o tentador, que é o maligno. E Deus permite, em certas situações, que Ele nos tente. Então, o diabo não age como tentador de uma maneira descontrolada. Não, ele está sob o controle de Deus. E quando Deus permite que Ele nos tente, isso para nós se torna uma prova. Então nós podemos dizer que Deus nos prova. E quando Ele vem nos provar, a prova pode ser permitir que o tentador venha nos colocar em situação de pecarmos. Então vamos voltar lá para Marcos 1. Versículo 13. Onde permaneceu no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Aqui, irmãos, em Marcos, nós não temos detalhes maiores da tentação. Já em Mateus e Lucas, nós temos detalhes das tentações. Foram 3 que se destacam nos evangelhos. Aqui diz que ele ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. Em Mateus diz que ao final dos 40 dias o diabo veio. Então fica difícil saber exatamente como foi, mas de qualquer maneira foi um período de tentação. E parece que o ponto máximo da tentação esteve no final, quando o diabo veio tentado em 3 situações, mas que nós não vamos ver hoje. E diz aqui, estava com as feras. Isso é muito negativo, irmãos. Estava com as feras. As feras no sentido de falar das feras do deserto, sozinho, os animais violentos que podem ter no deserto, cobras, escorpiões, lobos, coisas próprias do deserto. Estava com as feras. Isso também pode ter um sentido figurado, de falar que o Senhor estava rodeado de demônios. E nos outros evangelhos diz que nesse tempo ele não comeu, mas ao final dos 40 dias teve fome. Aí entrou em ação Satanás. E a primeira tentação foi: por que você não converte pedras em pão? Mas não vamos falar disso hoje. Então, irmãos, por que o Senhor precisava ser tentado? E por que nós precisamos ser tentados? Irmãos, eu e você,
nós temos que nos posicionar com respeito ao pecado. Você quer pecar ou não? Você quer o pecado ou você quer a santidade de Deus? Por que somos tentados? Para nos posicionar com respeito à santidade de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O homem caiu. Você quer ficar caído ou você quer ser restaurado? A santidade de Deus. Então, irmãos, é na tentação que nós dizemos não ao pecado. Isso, irmãos, nos coloca não apenas ao lado de Deus e sua santidade, mas isso nos traz autoridade sobre Satanás. Amém. Para submetê-lo e expulsá-lo. Não só na nossa vida, mas na vida dos outros também. Então, irmãos, o Senhor foi tentado para ser qualificado a ser o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. Então o Senhor, ao final da sua vida, lá no alto da cruz, um instante só, antes de expirar, Ele disse: está consumado. Vivi 33 anos e meio sem pecado. Pai, pode me aceitar pela redenção de toda a humanidade. Aleluia. E nós, irmãos, somos tentados para quê? Para nos tornarmos participantes da santidade de Deus. Amém. Você fala, irmão, mas não era mais fácil? Não era mais fácil Deus simplificar as coisas? Eu também queria simplificar, mas o Senhor é sábio, perfeito em sua sabedoria. Os seus caminhos são perfeitos, a maneira dele fazer as coisas é perfeita. E Ele estabeleceu que nós participaremos da sua santidade por rejeitarmos o pecado nas nossas tentações. Então, cada vez que você estiver sendo tentado, talvez o Espírito Santo fale: vamos filho, vamos escolher. O que você quer? Não, eu quero a tua santidade. Então, fica tranquilo, as feras estão com você, mas os anjos vão servir. Eu estou com você. Amém. Você vai oferecer forte clamor, talvez com lágrimas, orações e súplicas. Aquele que pode te livrar da morte, pode te livrar do pecado. O Espírito Santo vai se mover para ser a sua força, o seu vigor, para resistir. E por fim Ele vai ser a autoridade para dizer: retira de Satanás, que é o que o diabo ouve de Jesus ao final da pregação. Então, irmãos, nós temos na palavra alguns exemplos maravilhosos disso. Os dois que eu considero mais extraordinários, os irmãos souberem de outros casos bons, melhores do que esse, me digam. Eu acho que esses dois são os melhores. O primeiro é de Jó, e o segundo é de José. O primeiro é de Jó, o segundo é de José. Qual que os irmãos querem que a gente veja hoje? O de Jó ou de José? José. Acho que era Pedro. José? José ou Jó? José. Qual foi José? Quem prefere José, levanta a mão. É o José. Tá, então acho que ganhou José. A cruz é muito triste. O Jó a gente deixa para a semana que vem. Vamos lá no José. Rosário, você permite eu fazer uma observaçãozinha? Por favor. Lucas 4 fala que Jesus foi cheio do Espírito Santo no deserto. Depois da tentação, no verso 14, ele volta no poder do Espírito Santo, na plenitude do Espírito. É para acabar com o diabo. Tentou, fez tudo o que quis, perdeu, então perdeu. Ele vai cheio e volta na plenitude. Na plenitude. O deserto não esvazia ninguém. Não. É a oportunidade para a gente voltar mais cheio. Amém. E volta não só cheio, né, mas volta no poder. A diferença dos israelitas é que eles
via o deserto, Moisés via Canaã. Então, no deserto a gente pode ver Cristo. Amém. Aleluia. Maravilhoso. Então vamos à história de José. Quando eu vejo a história de José, eu me sinto um inverno. Esse homem não tem defeito, gente. Davi pisou na bola. Moisés pisou na bola. Abraão pisou na bola. José não pisou na bola, irmão. Ele é um tipo de Jesus. Ele é um tipo de Jesus quanto a ser perfeito. É claro, ele é homem e pisou na bola, mas as escrituras não contam. Não contam. Então ele passa por perfeito, é claro, irmãos. Ele não era Jesus mesmo, ele era José. Mas a Bíblia fala muito da história dele, é uma história extensa. E não põe defeito nenhum no homem. O homem só vence, sofre. E não murmura. Só vence. E no fim governa o mundo. Salva a família da morte. Preserva o propósito eterno de Deus. Foge da tentação da mulher. É, José. Então vamos lá, capítulo 30. Vamos ver alguma coisa. Senhor. Capítulo 30. Oh, Senhor. Bom, no versículo 24, ele nasce. Ele chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Está falando de Raquel. A primeira no coração e a segunda na realidade, esposa de Jacó. Tendo Raquel dava a luz a José, disse Jacó a Labão: permita que eu volte ao meu lugar, à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Então José nasce ao fim do período em que Jacó esteve servindo a Labão, seu tio. E ele esteve com Labão por esse período porque ele teve que fugir de casa, porque ele tomou com astúcia o direito de primogenitura do irmão, Esaú. E o irmão, um homem violento, queria matá-lo. Então ele sumiu e foi para a parentela lá para a parentela da esposa do Isaac, Rebeca, não é verdade? Da Rebeca. Bom, e lá ele Jacó sofreu muito, e agora ele tem filhos, tem rebanho, e está dizendo: olha, Labão, eu estou indo embora. Ele gera Jacó, ele gera José, e ele está indo embora, retornando. E ele retorna. Vamos pular aqui a história e vamos ver onde José volta a aparecer aqui na história. Capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Só um minutinho. Isso. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos,
Então, o que significa isso? Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, a história de Jacó ou de José? Então está dizendo que o legítimo representante de Jacó entre todos os irmãos é José. Porque os outros eram meio da patifaria, né? Que era sério, verdadeiro representante da santidade de Deus, dos interesses de Deus, é José. Então preste atenção nessa idade. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ele era alguém que não suportava injustiça. Segundo Adriano, era o que hoje em dia se chamaria de cagueta, né? X9. Mas na moral de Deus, ele entregava mesmo. E Jesus também fala para você entregar, viu? Se você vir o seu irmão pecando, vai em conversa com ele. Se ele não te ouvir, leva 2, 3. E se ele não te ouvir, leva o caso para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, considera um gentil e publicano. Então essa história, olha, eu não quero me meter, não quero me envolver, não quero que sobra nada para mim, isso aí é pensamento humano. Um homem justo delata, conta, porque não tolera a injustiça. Esse é José, um homem justo. Seus irmãos procediam mal, e ele trazia as más notícias a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, né, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Esse negócio de amar mais é um defeito, né, irmãos? É um defeito de Jacó. Porque ele é filho da velhice, então é aquele que o filho nasce quase o pai já sendo avô, né? Então, avô é avô, né? Então, se eu tivesse um filho hoje, eu ia ser meio pai, meio avô, aquela coisa frouxa, né? Eu achava que ele amava mais porque era filho da mulher que ele mais amava, que a primeira. Porque era filho da sua velhice, está escrito aqui. Não é aquela coisa, nasceu na velhice, ele não sabe se é pai ou se é avô. Se chega assim, então você fica, não posso ser assim. Sou muito mais generoso com Samuel e as minhas crianças, né, de hoje, né, mais especialmente o Samuel, né, que está aí esses dias, do que eu fui com as minhas filhas, né? Avô é avô. E aqui o Jacó, coração mole, né, amou mais. Isso gerava ciúmes nos irmãos, o que é natural. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Outras traduções falam, ele fez uma túnica colorida. A tradução é colorida mesmo, né? Então o rapazinho aparecia demais com aquela túnica. O pai fez ao seu filho preferido. Então o menino entregava tudo. Chegava com aquela túnica toda bandeirosa, né? Bonita, chamativa. E os irmãos falaram, esse moleque está passando dos limites. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Quer dizer, passaram a tratar mal dele. Ele era muito maltratado. Tratar dele se tornou grosseiro. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso odiavam ainda mais. Só para a gente andar um pouco rápido. O sonho era que todo mundo ia se dobrar diante dele. Foram 2 sonhos. Todo mundo se dobraria diante dele, inclusive seu pai e os seus irmãos. Então, claro, já não chega o rapaz
seu queridinho. Já não chega o menino andar todo engomadinho por aí. Já não chega o rapaz entregar tudo que a gente faz. Pô, agora ele fala que todo mundo vai se dobrar diante dele, quer virar rei. O caçulinha, o catatal, está dizendo que vai mandar e que nós vamos nos dobrar diante dele. Só matando. Foi o que passou pela cabeça dele. E teriam feito isso, de fato, se o Senhor não o permisse. Então, fizeram aquele golpe. Iam matá-lo, falando, não, vamos matar porque ele é ainda nosso irmão, isso vai ferir o nosso pai. Vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. Enquanto decidiam o que ia fazer, jogaram ele num poço. Fica aí, moleque. Aí passaram ali alguns comerciantes, a escravidão era uma coisa corriqueira naqueles dias, eles tiraram o irmão do poço e venderam como escravo. E o levaram para o Egito. Pegaram uma veste toda bonitinha dele, molharam com o sangue de um animal, chegaram em casa chorando e fazendo cena, dizendo, pai, o leão comigo. Coitadinho do José. Tá? E o Jacó se desesperou, que era o filho que amava. E o Jacó daí para diante começa a viver uma angústia. E José agora está sozinho no mundo. Que idade ele tinha quando começou tudo isso, irmãos? 17. A história nós sabemos, né? Ele vai para a casa de Potifar, tudo que ele põe a mão prospera, a mulher de Potifar se encanta com ele e começa a seduzi-lo e quer que ele se deite com ela, e ele fala, longe de mim pecar contra o meu Deus e o meu Senhor. Era uma pessoa justa, santa. Sim. Mas tentado, né? Tentado. Por conta disso, a mulher o difama, ele vai parar numa prisão, e lá na prisão, ele rapidamente também se destaca como um extraordinário administrador, tudo que põe a mão vai para frente, e aquela cadeia vira uma maravilha. Deixa de ser um presídio de rebeliões, as coisas ficam em ordem, as pessoas ficam dóceis, as pessoas trabalham, e ele organiza tudo, e ele administra tudo. E um dia ele percebeu que alguém estava muito triste. Falou, você está triste hoje? Até do lado emocional da turma ele ligava. Que homem que era esse? Né? E os dois, que se tratava do copeiro do rei e do padeiro do rei, eles tinham feito qualquer tocatrua lá, e o rei se indignou, possivelmente algum ato de possível traição, mandou eles para a cadeia. E José falou, olha, você, o copeiro, Deus vai daqui, não estou lembrado quantos dias, Deus vai te restaurar ao cargo. Aí o padeiro ouviu e falou, opa, sonho bom, você tem para mim, eu tenho também, daqui 3 dias, você vai sair daqui, mas é para ser enforcado. Nossa. Claro. Boa notícia. Boa notícia. Aí o José falou para o copeiro, depois de tudo, não esquece de mim não, viu, copeiro? Não esquece de mim. Foi reabilitado pelo rei, voltou ao seu cargo de confiança, esqueceu do José. Um dia, e o José na prisão, irmão. Aquilo não estava uma delícia. Ele, o homem de Deus espiritual que era, ele conseguia tornar as coisas ruins em boas. Sendo escravo na casa de Potifar, ele fez aquilo ficar bom. Depois na prisão ele fez aquilo ficar bom, mas não estava confortável, de jeito nenhum. Aí o faraó tem um sonho, o sonho das 7 vacas magras e gordas, o sonho das 7 espigas, e o faraó fica tomado, transtornado com aquele sonho, porque ele acredita que aquilo é premonição, é profético, e ele chama os sábios do Egito e ninguém sabe dizer coisa alguma. Aí o copeiro, que é alguém que serve o rei muitas vezes ao dia, falou, ó, tem um cara lá na cadeia, ele é bom nesse negócio de sonho, então chama ele aqui. E o José
O rei contou o sonho, ele falou: olha, é o seguinte, esse sonho está falando, os dois sonhos são um só, para reforçar a ideia de que haverá 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome como jamais houve na terra. Estabelece alguém capaz para se fazer valer no tempo de fartura, para que crie provisão no tempo de fome e escassez. E o faraó diz, no fim: quem há em todo o reino tão capaz quanto esse rapaz aqui, que revela o sonho e dá a estratégia para resolver o problema? E ele se tornou o segundo do reino, só abaixo do próprio faraó. Irmãos, que idade tinha Jacó quando ele foi estabelecido como governador? José. Jacó não, José. Vamos achar isso. Hã? José, governador do Egito. Capítulo 31, versículo 37. Verdade. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Então ele foi vendido pelos irmãos com que idade? 17. E aquela prova toda ainda não tinha terminado, porque ele precisava ser reabilitado, junto à família. Mas quanto tempo se passou desde a hora que ele foi vendido até a hora de ser colocado no cargo de governador? 13 anos. Não foram 13 dias, nem 13 semanas. 13 anos. Não sei quantos anos na casa de Potifar, não sei quantos anos na prisão, mas ele esteve ali, em tudo, irmãos, glorificando o Senhor, não se deixando cair em nenhuma tentação. Não é impressionante isso? Esse homem é perfeito. Aí os irmãos aparecem lá, aí tem toda uma história demorada também, de mandar os irmãos embora e segurar um e fazer os irmãos voltarem e colocar outro como refém, né? Até a hora que ele se revela aos irmãos, né? Aí os irmãos ficam apavorados. José, se nós jogamos ele no poço e agora ele é governador do Egito, logo nossas cabeças vão rolar. Ele falou: não, fiquem tranquilos, o Senhor me enviou para cá, adiante de vós, para preparar provisão. Amém. Olha que visão, irmãos. Irmãos, é para isso que nós somos tentados, é para isso que nós somos provados, para reinar, para ser um com Deus, para rejeitar o pecado, para dizer ao diabo: sai, Satanás, retira de Satanás. Amém? Amém. Semana que vem a gente continua nesse tema da tentação. Vamos ver a história de Jó e vamos ver também os outros evangelhos. Mas concluindo com o que o Ezequias disse com respeito à versão da tentação em Lucas, ele foi cheio do Espírito Santo e voltou no Espírito. E assim que ele partiu para o ministério dele. Então, irmãos, sem sermos tentados, sem sermos provados, não há como nós nos posicionarmos diante da santidade de Deus e do pecado. Amém? Amém. Senhor querido, Amém. pedimos que o Senhor seja conosco. Sim. Senhor, nos ajude a ver o efeito positivo das tentações. Sim. Ainda que elas sobrevenham sobre nós com tanta intensidade, Sim. o poder até de nos fazer fracassarmos. Senhor, nós não queremos rejeitar as tentações como provas, antes queremos aproveitá-las para nos decidirmos
em estarmos ao lado da tua santidade. Amém. Pelo poder do Espírito Santo. Amém. Porque o Espírito é santo e é santificador daqueles que confiam no Senhor. Querido Senhor. Ó querido Senhor. Ajuda-nos a nos posicionar no teu lado. A rejeitarmos o pecado na nossa vida. A resistirmos ao diabo. Fazendo fugir de nós. Amém. Senhor querido. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Porque em todas as coisas o Senhor foi tentado e foi vencedor. E nessa tua vitória o Espírito Santo nos conduz. Ó Senhor querido, nas nossas tentações queremos a visitação do Espírito Santo, nos lembrando de que Jesus já venceu por nós. E nos lembrando de nos colocarmos ao lado da sua santidade. Santifica-nos. Ajuda-nos a resistirmos o diabo, o tentador, a fazê-lo fugir de nós. Senhor, capacita-nos para dizermos como Jesus pôde dizer ao final da tentação: retira-te, Satanás. E não andarmos, Senhor, escravizados pelo pecado, subjugados pelo mal, fazendo o que não queremos fazer, experimentando a tua liberdade, pela tua santificação em nós. Ah, Senhor, nos leve para esse nível de viver em intimidade contigo, enquanto Cristo é formado em nós. É o que nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.